Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um resumão da disciplina de processos patológicos em imunidade. E esse resumo tem como título Bases genéticas do câncer e características das células neoplásicas. Então, nesse resumo, eu vou falar basicamente o que são as neoplasias, qual a origem, né, dessas neoplasias, de onde elas surgem, as origens genéticas e as características das células tumorais, tá? E comentar brevemente ali a progressão, ali desde as alterações genéticas até a metástase. Vamos lá então? Neoplasia, esse termo, neoplasia, ele é definido como crescimento novo. Por definição, neoplasia é descrita como uma massa anormal de tecido cujo crescimento é quase autônomo e excede o dos tecidos normais. Esse termo neoplasia, então, ele está bem relacionado à característica de um câncer, né? Já que as células neoplásicas, né, as células cancerígenas, elas são células que têm uma capacidade muito grande de crescimento, né? Conseguem driblar mecanismos de morte celular e esse crescimento delas, das células tumorais, ele é bem maior do que o das células normais. De repente, o termo neoplasia seja um termo que vocês não ouçam muito, né? Mas, infelizmente, as neoplasias são doenças bastante comuns, né? E que têm aumentado a incidência. Popularmente, a neoplasia é conhecida como câncer, né? Então, talvez por isso o termo neoplasia seja um pouco pouco utilizado ou pouco ouvido por vocês, mas neoplasia e câncer são sinônimos. O câncer, pessoal, ele é uma doença de caráter genético, ou seja, tudo começa com uma mutação em determinados genes e que transformam as células saudáveis em células neoplásicas. Portanto, as mutações genéticas que dão origem ao câncer farão com que estas células modificadas se multipliquem rapidamente e deem origem aos tumores, né? Portanto, os tumores são formados por células neoplásicas, ou seja, por células transformadas, células que sofreram mutação genética em alguns genes, principalmente alguns genes que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Existem dois tipos de tumores: os tumores benignos e tumores malignos. Os tumores benignos, embora eles apresentem essa característica de crescimento acentuado, eles têm características que os tornam inofensivos, né? Então, as células dos tumores benignos, elas são células que acabam mantendo algumas características comuns, né? Características de diferenciação, comuns ao do tecido ali de onde ela surgiu, e eles são tumores que não fazem metástase, né? Normalmente eles estão bem delimitados, têm uma borda bem delimitada, e eles não fazem metástase. Em contrapartida, os tumores malignos, eles têm células muito indiferenciadas, né? Ou seja, células que podem perder totalmente a característica do tecido de onde ela veio, né? Tem várias alterações ali a nível de tamanho do citoplasma, tamanho do núcleo, desculpa, relação entre núcleo e citoplasma, tá? A gente vai ver mais um pouquinho para frente. E esses tumores malignos, eles podem adquirir em algum momento a capacidade de fazer metástase, ou seja, a capacidade de invadir outros tecidos próximos ou distantes da origem do tumor. Mas afinal, vimos, né, o que é uma neoplasia, vimos que ela surge de mutações genéticas, mas como é que surgem essas neoplasias? As neoplasias, elas surgem
a partir de mutações em genes chamados de proto-oncogenes. O que são esses proto-oncogenes? Eles são genes responsáveis pelo crescimento, diferenciação e proliferação das células normais. O que é que esses genes fazem, pessoal? Esses genes eles vão ser responsáveis por permitir o crescimento das células, por iniciar ali o processo de divisão celular e também vão regular a apoptose, né? Eles são genes que vão induzir as células a morrerem por apoptose e são genes também que fazem o reparo do DNA, tá? Esses proto-oncogenes, eles estão basicamente, então, relacionados com crescimento, diferenciação e proliferação celular normais, ou seja, esses proto-oncogenes, eles garantem que as células se dividam e cresçam apenas se elas estiverem saudáveis, ou ainda podem fazer reparo no DNA destas células para que elas continuem saudáveis. Ok, então o que acontece para que surja uma célula neoplásica? Esses proto-oncogenes, eles sofrem mutações, tá? Mutações que fazem com que eles percam a sua função normal, ou seja, eles vão parar de ter a capacidade de controlar o crescimento, diferenciação e proliferação das células. E aí, a célula, mesmo sendo uma célula mutada, uma célula que não está mais saudável, ela passa a se multiplicar. Essas mutações podem ser de origem somáticas, ou seja, agentes físicos, químicos e biológicos que ajam nesses genes, causando mutação dos mesmos, mutação dos proto-oncogenes. Ou podem ser mutações hereditárias, ou seja, mutações genéticas que interfira, né, que age nesses proto-oncogenes, mutações que o indivíduo herdou lá dos pais. Esses proto-oncogenes, então, como eu já comentei, uma vez mutados, eles vão parar de ter a sua função normal, né? E sendo assim, as células mutadas, elas passam a se multiplicar de um modo mais rápido, né? E conseguem escapar da apoptose. É importante ressaltar que a mutação acontece normalmente em mais de um proto-oncogênio, tá? A partir do momento em que um proto-oncogene ele é modificado, né? Ele é mutado por origens externas, né? Por agentes físicos, químicos ou biológicos ou por mutações hereditárias, ele se transforma em um oncogene. Então, um oncogene é um proto-oncogene mutado. Esses oncogenes, então, eles vão garantir que as células tenham capacidade de crescimento maior do que as células normais e que elas resistam à apoptose. Por quê, pessoal? Esses genes, muitos deles, são genes que fazem o controle do ciclo celular, né? Que são genes que identificam mutações e que impedem que a célula se divida, né? Se multiplique. Mas, uma vez que os oncogenes são mutados, né? Uma vez que eles são genes modificados, eles simplesmente, falando de uma maneira bem simples, ignoram, né, as mutações ali da célula e permite que essa célula se multiplique várias e várias vezes. A partir daí, as células que são células mutadas, né, que já são células neoplásicas, elas passam a se dividir muito, muito, muito rápido, muito mais rápido do que as células saudáveis do tecido e vão dar origem aos tumores.
É importante a gente saber que esses tumores podem surgir em diferentes tecidos, né? Então, o câncer pode aparecer em vários tecidos diferentes. Uma vez formado o tumor, esse tumor pode ter uma característica benigna, né? Na qual as células, embora sejam células neoplásicas, elas continuam compartilhando algumas características fenotípicas de células normais, então elas continuam um pouquinho parecidas com as células do tecido normal, e são também tumores que apresentam um tamanho e um formato bem restrito, assim, né? Sem característica de invasão, sem característica de metástase. E quando originam-se tumores malignos, esses tumores malignos, eles são formados por células que têm características fenotípicas muito diferentes das células de onde ele se originou, né? Eles ficam bem diferentes das células normais, do tecido de onde ele surgiu, e passam a apresentar características de aumento de tamanho, alteração na relação núcleo-citoplasma, que a gente já vai ver mais um pouquinho. E o principal problema, né, relacionado aos tumores malignos, é que muitos podem adquirir a capacidade de fazer metástase, ou seja, de invadir outras células, outros tecidos próximos ou distantes do local original do tumor. Basicamente, então, as células tumorais, a partir da mutação que elas adquirem, elas passam a ter 6 pontos que permitem, né, o crescimento do câncer, que são insensibilidade aos sinais de crescimento, então elas passam a se multiplicar rapidamente e muitas vezes. Podem adquirir a capacidade de fazer invasão tecidual. O potencial replicativo é ilimitado, ou seja, a célula ela vai se multiplicar infinitas vezes, né? Ela não vai ter mais aquele tempo finito de divisão celular. O próprio tumor pode ser capaz de produzir vasos sanguíneos, né? Fazer uma angiogênese sustentada, ou seja, produzir vasos sanguíneos para sua própria nutrição. E os tumores adquirem a capacidade de evasão da apoptose, então eles não morrem por apoptose. E também tem autossuficiência e sinais de crescimento, né? Eles podem produzir os próprios fatores de crescimento também. Aqui a gente tem uma visão geral, né, de como surge um tumor maligno. Então tudo começa a partir da mutação em uma única célula, né, uma única célula que tem uma mutação em um proto-oncogene, que se transforma em oncogene, e que passa a se multiplicar descontroladamente, mais rápido do que as células do tecido normal, e dá origem ao tumor. Esse tumor, a princípio, ele vai ser formado por células neoplásicas diferentes das células do tecido comum, porém, não com uma diferença tão grande, né? À medida que esse tumor vai crescendo e vai aumentando e vai se multiplicando, essas células vão se tornando mais diferentes das células do tecido normal, né? Então, aqui seria a célula normal, as células do tumor iniciais e as células que foram se tornando ainda mais diferentes. Chegando a um ponto em que as células tumorais não se parecem com nada com as células do tecido de onde ela se originou. Na sequência, esse tumor vai crescendo, se tornando ainda mais indiferenciado e até chegar a um ponto em que ele consegue, percebam que aqui ele está apenas em um tecido, né? Ali no tecido epitelial, por exemplo, chega um momento em que ele consegue invadir os tecidos mais próximos, crescer e invadir os tecidos mais próximos e pode até mesmo cair na corrente sanguínea ou circulação linfática e ir formar tumores em regiões totalmente distantes do tumor inicial.
Eu falei para vocês que as células tumorais, elas começam a ficar totalmente diferentes, né, das células do tecido normal, até chegar a um ponto em que elas não compartilham mais características fenotípicas nenhuma com as das células daquele tecido. Sendo assim, elas adquirem uma característica que é chamada de anaplasia, ou seja, a célula ela é totalmente diferente, né? Ela tem características morfológicas totalmente diferentes. Quais são essas características diferentes que as células neoplásicas adquirem? Pleomorfismo nuclear e celular, ou seja, as células neoplásicas elas adquirem tamanho e forma totalmente diferentes dos das células normais. Hipercromasia nuclear, o núcleo das células neoplásicas ele acaba se corando mais fortemente de uma maneira diferente das células normais. Alteração na proporção núcleo-citoplasma. O núcleo pode se tornar muito maior e preencher uma parte muito maior do citoplasma, por exemplo. Essas células fazem mitoses abundantes, ou seja, elas se multiplicam muito, muito rápido. E normalmente são células muito grandes, elas começam a adquirir um tamanho muito maior do que das células normais, tá? Então, essas são características das células malignas, né? Características de anaplasia, que é quando a célula tumoral se torna totalmente diferente da célula da origem do tumor. Pessoal, por hoje era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a genética do câncer e as neoplasias. Deixo vocês com mais uma mensagem. Um abraço e até a próxima.